Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu acabei de assistir Duna e eu tô dirigindo no momento, então eu não vou olhar pra vocês. Eu acabei de assistir Duna e vejam, eu tenho muitas coisas pra falar sobre esse filme. Foi uma experiência, assisti o Duna 2, tá? Foi uma experiência. E acho que a primeira coisa que eu posso falar sobre ele é que ele é chato, no sentido de que ele é interminável. Eu não sei se eu sou a única pessoa que vai ao cinema e tem outros compromissos, ou eu tenho que dormir se eu tô indo à noite. Eu acho que eu quero acabar aquele negócio rápido, sabe? É, Enfim, então eu acho que ele posterga muito. E isso é um problema tanto do filme um como do filme 2. Bom, um outro adendo que eu faço é que Duna foi uma das sagas, acho que foi a primeira saga que eu primeiro li o livro e depois eu consumi os filmes, né? Tanto aquele de 1990, 80 e pouco, como os agora do David Villeneuve. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Eu criei to toda a fantasia que tá descrita, eu criei primeiramente na minha cabeça. Então, quando eu vejo as coisas no filme, eu tem coisas que eu não imaginei daquele jeito. É diferente, por exemplo, de Harry Potter, de até Percy Jackson, que eu criei as coisas com um pouco de embasamento no que tinha, sabe, dos filmes, no caso de Harry Potter e Percy Jackson. Enfim, parêntese fechado, Duna 2 é um filme melhor que Duna 1. Porque ele conta mais coisas, então a gente tem um pouco menos de ócio. Vamos lá, para quem não leu o livro Duna, que foi escrito pelo Frank Herbert, ele é um livro grande deste tamanho, que ele é dividido em 3 partes. Eu acho que até tem resenha no canal. Então é mais ou menos o seguinte: ele vai apresentar as personagens, ou seja, os Atreides. Ele vai apresentar a introdução, ou seja, ele vai mostrar pra gente como que o personagem principal, que é o Paul, se adequou àquele espaço, o deserto de Duna. Então, primeiro ele vai falar dos personagens, no segundo ele vai falar do planeta, e no terceiro ele vai falar da guerra em si. Vejam que é muito semelhante ao que talvez o próprio Euclides da Cunha fez nos Sertões, de falar da terra do homem e da guerra. Aqui um pouquinho invertido, a gente vai primeiro entender quem que são esses personagens. Bom, a partir daí a gente tem que esses dois filmes, o Duna 1 e o Duna 2, do David Villeneuve, eles vão contar essa história que, vamos dizer assim, vai dar conta das 3 partes do filme Duna. O primeiro livro de Duna vai contar pra gente, o primeiro filme de Duna vai contar pra gente mais ou menos a parte 1 da história. E isso, ao meu ver, é muito ruim, porque nós perdemos muito tempo apresentando os personagens e pouco tempo entrando de fato nos meandros da guerra, nos meandros daquele povoado. Claro, como é um filme, a gente também está sendo apresentado ao planeta na medida que nós vamos vendo o filme, a gente vai consumindo o produto audiovisual e absorvendo coisas do filme. Porém, e aqui eu preciso fazer alguns comentários, como o cenário ele é majoritariamente de dunas do deserto e blocos de pedra, porque na verdade os lugares que eles ficam, que eles chamam de Sith, uma coisa assim, eles são basicamente complexos rochosos que eles exploram o interior. Então, nós não temos uma grande familiaridade com a arquitetura daquilo tudo, porque a gente não tem arquitetura. Entende o que eu tô falando pra vocês? Então, ele é um filme que, apesar de estar ali mostrando o tempo todo tudo que está acontecendo, a gente não se apega
ao ambiente. A gente se apega no sentido de entender que é um deserto, que as condições de vida ali são bastante hostis, mas a gente não se prende à arquitetura, vamos dizer, nesse sentido. Inclusive dos lugares onde a guerra vai acontecer depois. As cidades, que vai ser a própria Ráquina, por exemplo, ela não é uma cidade que te prende. E aí eu vou comparar com O Senhor dos Anéis. Quando a gente tem As Duas Torres, que é aquele filme de meião, em que a guerra pega preço, a gente se familiariza muito com Minas Tirith, que é o bolo de aniversário, né? Que as pessoas costumam falar. Então a gente se prende muito a Minas Tirith e também a Minas Morgul, enfim, até a própria Torre Negra. A gente se apega a esses detalhes que fazem parte desse design de cenário mesmo. Aqui não, aqui a gente tem Duna o tempo inteiro. Ah, o filme é sobre isso? Também. Mas é uma coisa que eu tô dizendo que eles gastam muito tempo no plano contemplativo de uma coisa que não inova. É como se a gente estivesse assistindo uma grande filmagem do Discovery Channel sobre o deserto do Saara. Vocês me entendem? É uma grande contemplação de um vazio. E isso, quando a gente assiste por 3 horas e meia, isso tem um valor. Isso tem algum impacto em quem está assistindo. Enfim, essa é a minha impressão. Eles mudaram muitas coisas do livro para o filme. E aí as pessoas podem não perceber isso, porque realmente o filme é muito longo, então parece que eles foram colocando tudo. Mas a gente perde coisas que são, eu acho que, essenciais para a história. E, por exemplo, diálogos que são sumários no livro, para você entender o impacto e a dinâmica das personagens. Por exemplo, e eu não consigo deixar de citar, no final de Duna, é uma das últimas coisas que acontece no livro, a gente vai ter um diálogo entre a Lady Jéssica, que agora já é a Reverenda Madre, com a Shani. E ela vai falar pra Shani o seguinte: você nunca vai ser a principal esposa, você nunca vai ser a esposa legítima do Paul, porque ele é um duque. Eu, por exemplo, e ela vai dar o exemplo dela, nunca casou com o pai dele, né? Com o Leto. E isso é muito significativo, porque ela vai dizer o seguinte: olha, ele vai casar com a princesa Irulan, mas isso não tem tanto significado pro coração do Leto, do Paul. E a gente não tem essa frase que é tão significativa no filme. A gente prefere terminar com um close gigante na Zendaya subindo num bicho, um verme de areia, e indo pro além. Por que não colocar esse diálogo da Lady Jéssica com ela? Eu não sei. E é o mesmo que aconteceu no filme 1, que a gente não teve a cena icônica do jantar, com todas aquelas minúcias de clímax e enredo, que poderia muito bem ter acontecido. Bom, a gente vai ter aqui cenas de guerra memoráveis. Assim, o design todo da guerra é muito bom. Mas ao mesmo tempo, a gente vai ter uma encenação de luta fraca. O fato deles gravarem essas lutas com uma câmera, e são lutas, vamos dizer assim, entre duas pessoas, e eles nem têm superpoderes. Então por que não fazer uma luta talvez com a mais aberto, sabe? Não, a gente tem uma luta extremamente focada, que não mostra nem o corpo deles inteiro, mostra às vezes da cintura pra cima,
E eles mostram com a câmera se mexendo junto. Então é uma luta que fica muito perturbada enquanto eles gravam. A gente não entende muito o que está acontecendo. E aí, ok, é para causar aquela surpresa. Mas, poxa, jura que vocês acharam que o Duque ia morrer no final? Não, né, meus amigos? Também não precisa ser trouxa. Sabe, isso aqui não é Game of Thrones. A gente tá falando de um livro que respeita a jornada do herói, apesar de desvirtuá-la. Ele é o herói do filme. Bom, falei muitas coisas e muitos bons nesse vídeo, mas tem mais alguns pontos interessantes que a gente pode argumentar. A luta de fato com os Sardaukar é boa. Nossa, achei muito estranho aquela cena toda em preto e branco dele na competição lá que eles fazem. E eu acho que a competição era até um pouco melhor no livro, porque eles mostram um pouco do antes da pessoa que lutou. E agora me falha a memória de quem que lutou com o Fade Halta lá naquela arena toda. Mas a gente acompanha um pouco essa pessoa antes e o quanto essa pessoa tinha vontade e desejo de destruir o Fade Halta também. Esse filme, sobretudo, é um filme que vai entrar muito nos meandros religiosos. E eu fico um pouco receoso com a forma com que eles trataram as coisas. E eu não sei se a plateia é brasileira, então o filme fica talvez mais engraçado do que ele deveria. Mas na minha sala de cinema, e ela nem estava extremamente lotada, as pessoas riam muito com o Stilgar é o nome dele, com aquele frame que era todo devoto. E isso é uma coisa ruim, porque a gente perde um pouco a seriedade que é tratar sobre esse tema. A gente vai ter a Shani que vai gritar histericamente em todos os momentos sobre como aquilo é mentira. E ok, é uma forma de se ver, mas também, assim, ninguém repreende ela de fato. Ela parece que nunca muda de ideia sobre essa opinião que ela tem. Ao mesmo modo, em algum momento, o Paul, ele acredita que aquilo é tudo uma mentira, mas a gente não entende até que ponto aquilo ali é uma verdade para ele. E muito legal. Outra coisa aqui pontos positivos do filme. Muito legal eles mostrando como que eles coletaram a água viva lá do verme, afogando ele dentro da água. Aquilo é muito significativo. Muito legal também como eles mostraram toda a parte de sobrevivência no deserto. Muito legal também como nesse filme sim a Lady Jessica começa a ter toda aquela iniciativa, aquela importância que ela de fato tem na história. E particularmente não foi isso que eu vi no filme 1. O filme 1 menospreza a Lady Jessica, ele não dá essa devida importância para ela. E aqui não, aqui a gente tem ratificado, confirmado que de fato ela é uma personagem extremamente importante para a história. E ela tem a capacidade de ser essa reverenda madre que os povos de Duna estão precisando, entende? Então eu acho que eles conseguiram trazer uma seriedade muito importante para Lady Jessica, conseguiram trazer esse peso porque ela apresenta-se de religiosidade, ao mesmo tempo que eles deixaram toda a trama das Bene Gesserit meio levianas. Eu temo que as pessoas que não leram o livro não consigam depreender totalmente o que elas estavam querendo de fato, porque dá-se a entender em algum momento que elas só queriam a esperança e não queriam nada. Será que esse Kisrat Haderash
era só uma vã esperança, e aí a Lady Jéssica acreditou que aquilo poderia ser verdade. Outra coisa, o menino passa no Gonjabar. Poxa, no filme 1, toda aquela treta para ele usar o Gonjabar, conseguir sobreviver. Aí a Letícia Colin deles, né, que é a Florence Pugh, demorei 3 anos para descobrir que era a Florence Pugh. Achei que era a Letícia Colin o tempo todo. Que nem ela, na verdade, a Lady Ferrin. A Lady Ferrin vai lá, coloca o Gonjabar no menino, ele coloca a mão na caixa e ele passou, não precisava ter um treinamento todo especial. Aí a justificativa dela é que ele passou porque ele é masoquista? O que é isso? Ele passou porque ele é masoquista? Sabe? Que baixaria! Eu acho que eles reduzem muitas coisas. E beleza, ela foi lá, engravidou dele e tudo mais. O imperador vai, e aqui, ponto positivaço para esse filme. Eles colocam a Florence Pugh / Letícia Colin lendo e fazendo seus registros, que são marcos fundamentais no livro de Duna. A gente não sabe quem que é a princesa Irulan, mas a gente conhece os pensamentos dela e a gente conhece os escritos dela. E a gente não teve isso no livro 1 da forma que no filme 1, da forma como a gente teve nesse filme. Esse filme apresenta muito bem a princesa Irulan. Ele apresenta muito bem os pensamentos dela e que ela foi uma pessoa que foi treinada para ser a imperatriz. Ela foi treinada para substituir o imperador Parishah. 6º ou 4º, agora não me lembro onde fica o I. É excelente. É excelente. Pontos negativos desse filme. A Shani, e isso já era previsto até desde o filme anterior, ela recebe muito protagonismo nesse filme, de modo que a gente perde um pouco do brilho do próprio Paul, porque parece que ele faz as escolhas dele, eu não sei, ele fica um pouco, ele titubeia muito nas coisas que ele faz. E como no livro a gente tem que esse grande esclarecimento dele de ver as visões, isso acontece bem antes, ele não demora tanto tempo assim para abrir a mente. E aqui não, aqui ele vai consumir a bebida, vai virar o Xwatzhaderash muito rapidamente. Eles não quiseram fazer outra Renesmee, né, de ficar crescendo durante o filme, mas... E outra também, não sei se daqui pro futuro vai ficar legal aquelas imagens da bebê feto dentro da barriga, não sei, estranho. Achei bem estranho. Para as pessoas que não entenderam, as pessoas ficam um pouco perdidas com aquilo, viu? Achei bem estranho. Mas tudo bem. No livro, ela nasce muito rápido. E ela é uma bebê que ela vai crescendo e ela se comunica. Ela é uma personagem que, inclusive, conversa praticamente de igual para a Reverenda Madre Gaio Zerrenmoria. E a gente não tem isso nesse filme, porque eles decidiram não fazer o parto dessa mulher. O que me deixa até preocupado, porque quanto tempo passou nesse filme? Porque ela não ficou grávida em Arrakis. Então, desde que eles chegaram até eles conseguirem depor o Império, não durou 9 meses ainda? Que gestação é essa? Sabe? O tempo ali tá muito discrepante. A gente não tem informações, agora falando mais sobre o final, dessa guerra de fato intergaláctica que aparentemente o Paul vai começar agora, né? A gente acaba mais ou menos o livro naquela parte que ele vai se casar com a princesa Irulan e que o imperador fica ali deposto, vamos dizer assim. Então achei legal que eles já mostraram isso, mas... E que as outras casas não aceitaram, mas por que as outras casas não aceitaram? Quem que elas queriam de imperador? Isso me ficou um pouco, entendeu? As outras casas tinham problema com os Atreides, de fato,
falta um pouco de background. Quiseram jogar muito com a política, mas não jogaram de fato as informações que a gente precisava para constatar as coisas que a gente gostaria de constatar. E eu fico muito triste com isso, porque a gente poderia ter sido exposto a mais coisas e a gente não foi exposto. E não foi por falta de tempo. Cheguei em casa, eu acho que eu já falei bastante sobre esse filme, até porque meu canal não é sobre filmes. Mas assim, uma última coisa que eu queria falar, que tá engasgado aqui, ó. Por que que fizeram a voz daquele jeito? Sabe? Fica ridículo em todos os idiomas. Era melhor eles terem colocado um iTunes na voz e ter deixado grosso, estranho. Agora não, a voz é eles gritando. Eles gritando. Quiet! Porra! É sério que toda a tecnologia das BNDES falando alto? Então, tipo assim, a voz chega a ser patética, porque elas estão assim, normal, e do nada a Bene Gesserita grita, ela dá um berro. E aí a pessoa. Então, assim, é isso, sabe? Isso nos frame, né? Porque quando mostra usando a voz lá com o fade alta, aí ela não gritou, daí ela fez achei estranhíssimo. E é isso. Faltou também o Paul usando a voz, porque ele tem essa capacidade. E ele só usa a voz o quê? Uma vez? Pouca coisa, eu achei.